Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo 3 da disciplina de Física 1. Nele nós vamos tratar dos movimentos bidimensionais e nós vamos começar falando a respeito de vetores, fazendo uma revisão de parte desse conteúdo que vocês já viram no ensino médio e parte a apresentação de alguns pontos novos que a gente vai usar daqui para frente. Então, vetores são elementos lá da matemática que apresentam, né, se a gente for olhar do ponto de vista físico, a finalidade de descrever grandezas vetoriais, que vão apresentar para a gente módulo, direção e sentido, né, e que vão ser bastante importantes aí, sobretudo na descrição de movimentos, né, como velocidade, aceleração, forças, né, grandezas que são importantes aí na descrição vetorial e que estão associadas ao movimento, né, e às causas e efeitos do movimento. Então, do ponto de vista físico, né, a gente trabalha com um vetor sendo representado por uma seta. O tamanho dessa seta representa, né, qual seria o módulo, né, a intensidade desse vetor. Nós teríamos ainda a direção, né, que seria a reta sobre a qual essa seta é desenhada, e o lado, né, para o qual essa seta vai apontar, representando o sentido. Então, esses três aspectos importantes de um vetor vão servir para a gente caracterizar, né, de forma completa, grandezas que são vetoriais, a exemplo da velocidade, aceleração, força, quantidade de movimento que já foram mencionados, tá? A novidade aqui é que a gente vai representar isso de uma forma um pouco diferente, né? A gente vai olhar dentro de um contexto geral, né, de um campo tridimensional, com um vetor sendo o elemento que parte da origem do sistema de referência, né, e que atinge um determinado ponto, que é representado pelas suas coordenadas x, y, z. Então, eu posso representar um vetor, né, por a letra V, com uma setinha em cima, através das suas coordenadas x, y e z, né? Mas nós vamos utilizar aqui uma outra notação, também é comum, né, na matemática, que seria expressar em termos de versores, né, de vetores unitários, onde um vetor, né, apontaria na direção x, um vetor apontaria na direção y e um vetor apontaria na direção z. Esse vetor que aponta na direção x a gente chama de i, o vetor que aponta na direção de y a gente chama de j, e o vetor que aponta na direção z a gente chama de k. Como eles são vetores de tamanho 1, né, são unitários, então a gente representa eles não com uma seta, mas com esse acento circunflexo em cima, né? Então nós teríamos aí uma representação de que esse vetor tem x na direção i, mais y na direção j, mais z na direção k. Lembrando que x, y e z aqui são valores, tá, numéricos que vão ser preenchidos, né? Então poderia ser 2, 3, 4 e assim por diante. Então, se eu tivesse, por exemplo, aí 2i mais 3j mais 4k, eu teria um vetor com 2 unidades na direção x, 3 unidades na direção y e 4 unidades na direção z, tá? E o desenho dele ficaria, então, né, com 2 em x, 3 em y, 4 em z, e aí a gente constrói, então, esse elemento, né, essa seta representada em azul, que seria o vetor que está sendo construído, tá? Do ponto de vista matemático, né, a gente pode operar com esses vetores, né, então eu posso fazer a soma de dois vetores, e aí na física a gente está acostumado a utilizar a regra do paralelogramo, né, então eu pego um vetor A e um vetor B, que estão abertos aí uma em relação ao outro de um ângulo θ, então a soma, né, o vetor V, que é a soma do vetor A com o vetor B, ele apresenta um módulo que é dado pela raiz do vetor A ao quadrado, mais o vetor B ao quadrado, mais 2 vezes o vetor A, vezes o vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Da forma como nós estamos trabalhando, né, vai aparecer uma formulação um pouco diferente. Antes da gente mencionar como é que seria essa fórmula, só vou mencionar alguns casos particulares, né, onde a gente tem dois vetores apontando para o mesmo sentido, né? Então, o ângulo entre eles é zero. A soma, né, desses dois vetores se resume simplesmente ao módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. O segundo caso seria quando eles apontam em sentidos opostos. Então, a gente tem um ângulo de 180 graus, e aí o vetor resultante, né, ele é escrito como o vetor A menos o vetor B, né? Ou o maior vetor menos o menor vetor. E por fim, né, o último caso particular, quando esses vetores são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si,
Então, aquela expressão, ela se resume a um teorema de Pitágoras, né? E a gente calcula o módulo do vetor v como a raiz quadrada do vetor a ao quadrado mais o vetor b ao quadrado. Nesse caso aí, né, o módulo desse vetor vai ser dado pela expressão raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, tá? Então, a representação vetorial, né, do nosso vetor em termos daqueles versores que nós mencionamos, o módulo desse vetor é calculado dessa forma, né, através dessa relação com cada uma das componentes, e aí a gente pode operar de forma matemática com eles também, né? Então, o que seria a soma de um vetor A com um vetor B? Significa eu pegar a componente x de um vetor e somar com a componente x do outro. Pegar a componente y de um e somar com a componente y do outro. Então, se eu pensar que o vetor A ele tem uma componente x e uma componente y, ele seria xa na direção i mais ya na direção j. E o vetor B tem uma componente x e uma componente y, então ficaria um xbi e um ybj. Eu não vou colocar aqui, né, a componente z só para não sobrecarregar aí a apresentação. O que a gente fizer aqui para um vetor bidimensional vale também para um caso tridimensional, tá? Então, a soma desses vetores seria eu pegar o xa mais o xb, e os dois vão ficar na direção do i, ou seja, apontam, né, na direção do eixo x, e somar o ya com o yb. E aí eu teria ya mais yb na direção j, né, ou na direção do eixo y, tá? Então, observe que do ponto de vista de gráfico, né, de desenhos, o que eu tenho aqui é a soma do vetor A com o vetor B, dando como resultado o vetor V, que está representado aí em vermelho, e a quantidade que o vetor A tem em x, somada com a quantidade que o vetor B tem em x, me dá o total que o vetor V terá em x. E da mesma forma acontece com o eixo y, né? Então eu pego a quantidade que o vetor A tem em y e somo com a quantidade que o vetor B tem em y. Detalhe é que nesse caso o vetor A aponta para cima, o vetor B aponta para baixo, então vai ficar um menos o outro. Por isso, o resultado em y do v corresponde a um valor menor do que simplesmente somar as componentes de a e b, né? Eu teria um valor positivo, outro negativo, então quando eu somar os dois, o resultado vai ser menor do que o que a gente tinha antes. Mas a ideia é você vai somar as coordenadas que estão, né, apontando na mesma direção, tá? Além de fazer a soma de vetores, né, a gente pode fazer o produto deles. Então, o que você já está acostumado a fazer, né, é multiplicar um vetor por um escalar, né, por uma quantidade. Então, eu representei aqui embaixo um vetor v que é 3 vezes o vetor a, o que significa dizer que o vetor v, seria esse vetor maior, representado em azul, ele corresponde a 3 vezes o vetor a. Então, eu represento 3 vezes o vetor a, e o vetor v corresponde ao tamanho total aí dos 3 vetores A juntos, né? Então, a gente está acostumado a fazer esse tipo de operação, né, aumentando ou diminuindo o tamanho de um vetor, multiplicando ele por um valor constante. O que vai aparecer de novidade para a gente agora é que nós podemos fazer a multiplicação de um vetor por outro vetor, né? E aí nós temos 2 tipos de multiplicação feitas assim, uma que nós chamamos de produto escalar e uma que nós chamamos de produto vetorial. O que é, então, o produto escalar? De uma forma bastante simples, para a gente compreender o que ele é, o produto escalar ele nos dá qual é a componente de um vetor que está na mesma direção, né, do outro vetor que nós estamos analisando. Então, se nós pegarmos aqui um vetor B, né, e um vetor A, e fizermos o produto escalar, né, de A com B, eu quero saber qual é a componente do A que está na mesma direção do B. Ou seja, eu vou decompor ele aqui na mesma direção do B e vou ver qual é o tamanho dessa quantidade que vai estar aqui representada por esse vetor em vermelho. Então, ele seria a quantidade do vetor A que está apontando no mesmo sentido do vetor B. O detalhe é que a gente pode fazer esse cálculo, né, do ponto de vista matemático. Então, o vetor V, né, que seria o resultado do produto escalar de A por B, ele é o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, multiplicado pelo cosseno do ângulo que existe entre eles, tá? Então, a gente obtém aí qual seria esse valor. Um detalhe aí é que o resultado dessa multiplicação de 2 vetores, ele dá um escalar. Então, o resultado não é
um outro vetor, né? Esse resultado ele é um escalar, tá? Existe uma outra forma, né, da gente fazer essa análise, agora não do ponto de vista gráfico, né, se eu não tiver o desenho, mas em termos daquela notação que a gente estava utilizando, seria, eu vou pegar o vetor V, que é o resultado do produto escalar do vetor A com o vetor B, e vou fazer a multiplicação, né, do vetor A pelo vetor B. Então, escrevi em termos daquelas componentes que nós tínhamos colocado antes, xai mais YAJ multiplicado por xbi mais YBJ. E aí o que eu tenho que fazer é pegar cada termo, né, que está dentro de um parêntese e multiplicar pelo outro. Então eu vou fazer com o XA e os dois elementos do outro parêntese, e a análise é a mesma para o YA, tá? Então, XA vezes XB, e aí eu tenho que juntar o I com o I. Quando eu multiplico versores que apontam no mesmo sentido, esse resultado é 1. Quando eu multiplico, né, versores que têm direções perpendiculares entre si, esse resultado dá 0. Isso porque dentro da expressão, né, existe um cosseno. Então, quando eles apontam no mesmo sentido, o ângulo é 0 e o cosseno de 0 dá 1. Quando eles são perpendiculares entre si, o ângulo é de 90 graus, então o cosseno de 90 dá 0. Então, quando eu multiplicar I com I, o resultado é 1. Quando eu multiplicar J com J, o resultado também é 1, porque eles apontam no mesmo sentido, I com I e J com J. Quando eu multiplicar I com J ou J com I, aí o resultado vai dar 0, porque eles apontam em direções que formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, o XA com o XA vai ficar XA-XB, o XA com o YB vai dar 0, porque os versores apontam em direções perpendiculares. O YA com o YB vai dar 0, porque os versores são perpendiculares entre si, e o YA com o YB vai dar YA e YB, porque os dois apontam no mesmo sentido, né? Então, o resultado dessa operação matemática seria XA, XB, mais YA, YB. Isso aqui é um número, isso aqui é outro número, e quando eu somar, né, os dois números, o resultado aí vai ser simplesmente um número, e aí eu não vou ter mais a representação de um vetor. Então, eu tenho como resultado desse produto um escalar. Então, só resumindo aqui, se eu multiplicar I com I, J com J ou K com K, o resultado é 1. Qualquer outra combinação, I com J, I com K, J com K, o resultado é 0. Esse é o produto escalar, mas nós podemos fazer também o produto vetorial. O produto vetorial de dois vetores, ele corresponde a você levar um dos vetores em direção ao outro e observar qual é o sentido da rotação que está acontecendo. Isso vai definir para a gente o que a gente chama lá na física de regra da mão direita, tá? Provavelmente você viu isso no seu curso de eletromagnetismo. Então, quando você pega, né, e aponta os seus dedos, né, no sentido de um vetor e roda ele em direção ao outro vetor, o seu polegar aponta para uma direção. Se você inverter, né, pegar e apontar a ponta dos dedos na outra direção, né, do outro vetor e levar em direção ao primeiro, você vai ver que a ponta do seu dedão, ela aponta agora para um sentido oposto ao que ela apontava antes. Então, nós podemos definir um sentido de rotação, que seria horário ou anti-horário, a partir desse vetor que é perpendicular aos dois vetores que a gente está analisando. Então, a ideia seria que quando eu faço o produto vetorial de A com B, eu estou determinando qual é um vetor que me dá o sentido de rotação de A em direção a B. E aí ele vai ter, né, uma intensidade que é dada por esse valor, A vezes B, vezes o seno do ângulo que existe entre esses dois vetores. Então, a relação agora ela fica invertida. Quando os dois vetores apontam no mesmo sentido, não tem como executar uma rotação, né? Então, o resultado vai dar 0. Quando eles formam um ângulo de 90 graus, aí agora tem forma de eu fazer uma rotação, né? Então, o vetor vai ter um valor diferente de 0. Então, aqui a gente vai ver que a regrinha que nós usamos lá, né, dos versores, no caso do produto escalar, vai ficar invertida para o caso aqui, né, do produto vetorial. Então, quando a gente pega, né, um vetor V, que é o resultado da multiplicação vetorial do vetor A pelo vetor B, o que eu tenho que fazer é pegar o vetor A e multiplicar pelo vetor B, da mesma forma que a gente fez antes, termo a termo. Só que agora I com I vai dar 0.
e I com J vai dar um vetor que é perpendicular aos dois. Então, o vetor que é perpendicular ao mesmo tempo a I e a J é o vetor K, que aponta na direção Z. Então, se eu tenho um vetor na direção X e outro vetor na direção Y, quando eu faço o produto vetorial entre os dois, o resultado é um vetor que aponta agora na direção Z. Então, o que nós faríamos aí é a multiplicação, né? Então, eu vou multiplicar o I com o I, e aí vai dar 0. Vou multiplicar o I com o J, e o resultado vai dar K. Vou multiplicar o J com o I, e o resultado vai dar menos K. Vou multiplicar o J com o J, e o resultado daria 0, tá? Então, a ideia é a gente simplificar isso aí de tal forma que a gente consiga obter o que seria esse resultado, né? Para o cálculo que a gente está fazendo, o resultado seria XA, YB, menos XB, YA na direção K. De forma representativa, né, a gente pode definir o sentido positivo como: se eu pegar o I e multiplicar pelo J, o resultado vai ser o K. Se eu pegar o J e multiplicar pelo K, o resultado vai ser I. Se eu pegar K e multiplicar por I, o resultado vai ser J. Qualquer inversão de sentido vai dar um resultado negativo. Então, se eu pegar o J e multiplicar pelo I, o resultado é menos K, porque eu estou andando contrário à minha notação de positivo. Se eu pegar o I e multiplicar pelo K, o resultado vai ser menos J, e assim por diante. Uma forma mais simples, né, de nós resolvermos isso aí, para não ter que ficar lembrando, né, essa regrinha e aplicando essas propriedades de multiplicação, é a gente determinar isso através de um elemento lá da matemática também, né, que é o determinante. Então, nós teríamos aí os versores I e JK, que representam as direções X, Y e Z, e dentro do determinante os dois vetores que nós vamos colocar, né? Então, XA, XB e XC, e YA, YB e YC, que seriam as características do outro vetor, né? E aí eu faço uma multiplicação aqui, né? Calculando o determinante desses elementos, e ela vai corresponder exatamente ao que nós tínhamos obtido antes. Com relação à parte de vetores, né, o que nós precisávamos avaliar era isso. Nós vamos aplicar um pouco desses conceitos aqui dentro do estudo de movimentos, mas vamos aplicar um pouco mais disso ao longo do nosso curso, né, à medida que a gente entrar no estudo de forças, quantidade de movimento e assim por diante.